Olá, sejam todos bem-vindos à história da Igreja Adventista da Promessa. 24 de janeiro de 1932, 24 de janeiro de 2022, 90 anos sob a unção do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, verso 39. Hoje veremos sobre alguns palcos do avivamento. E se quisermos retroagir no tempo, em busca de informações que indiquem a ocorrência de avivamentos, é evidente que vamos encontrar o primeiro deles lá em Jerusalém, quando da descida do Espírito Santo em forma de batismo no dia de Pentecostes. Entretanto, o espaço de que dispomos não nos permite historiar as ocorrências deste fenômeno, com a indicação de tempo e espaço onde ele se manifestou. A abordagem que fazemos está ligada a fatos mais recentes, e é sobre elas que nós vamos falar, pelo significado que tem para a história do movimento pentecostal em nosso país. Um desses locais de avivamento, ocorreu na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. Sim, o local número 312 da Rua Azusa. Tornou-se famoso a partir de 1906, quando J. William Seymour, a convite da evangelista Nellie Terry, participou ali de uma série de reuniões de oração, nas quais falou a respeito do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Embasando sua convicção, em Atos 2, verso 4, dizia Seymour: Deus tem uma terceira bênção além da santificação. Para o movimento de santidade metodista na época, para eles era a terceira bênção, a saber, o batismo no Espírito Santo, acompanhado do falar em línguas. Impedido de continuar utilizando o tempo e o espaço que lhe fora cedido para falar, por ser sua mensagem considerada impopular, estranha e nem um pouco simpática perante aquela que o convidara, Seymour passou a usar outros locais, na mesma cidade, onde lhe foi permitido falar. E em 6 de abril daquele ano, nessa mesma Rua Azusa, foram registrados os primeiros batismos no Espírito Santo naquela cidade. Simultaneamente, chegavam notícias de manifestações semelhantes do Espírito Santo que estavam acontecendo nas cidades do leste e do centro dos Estados Unidos e também no Canadá, Chile, Índia, Noruega e Ilhas Britânicas. Essas informações encontramos no livro da História da Igreja Cristã, da editora Vida. Há também outro palco, a Igreja Batista de Chicago. Na época, presidia o senhor Dunham, a igreja em Chicago. Foi uma das pessoas agraciadas com a bênção do batismo no Espírito Santo ao ouvir as pregações de Seymour sobre essa promessa divina. A partir dali, a Igreja Batista em Chicago, Michigan, passou a ser também palco do avivamento, que começava a ser sentido por outros crentes em outras igrejas e em outras cidades americanas, desde o final da penúltima década do século XIX, pois a presença deste fenômeno já havia sido registrada anteriormente nos estados de Ohio em 1890, Nova Inglaterra em 1897, Tennessee e Minnesota em 1900, Kansas em 1901, Oklahoma, Texas, entre outros lugares. Tudo isso encontramos nos livros da história da Igreja Cristã. Outro palco, a Escola Bíblica de Topeka. A Escola Bíblica, no Kansas, funcionava como uma espécie de seminário. Charles Parham exercia considerável influência como um dos professores, simpatizante do movimento avivalista, que já vinha conquistando espaço em outros estados daquela federação, contribuiu ele decisivamente para a expansão deste movimento. Haley afirma que, nessa escola, Charles Parham defendia a ideia de que falar em línguas era um dos sinais que acompanhavam o batismo no Espírito Santo.
e embasava sua convicção na experiência do Pentecostes, conforme registro em Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, e nas declarações bíblicas neotestamentárias, segundo as quais esse sinal foi testemunho em Jerusalém, Cesareia, Éfeso, Corinto e outros lugares. A partir das quais concluía que as línguas estranhas são uma evidência do batismo no Espírito Santo. O que não se pode esquecer é o fato de que o verdadeiro avivamento está sempre associado à prática da oração, desejo de uma vida de pureza e santificação, zelo, respeito no trato com as coisas espirituais, busca perseverante do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, pois são estes os elementos básicos que vão habilitar o crente a testificar de Jesus.